Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Hoje é um programa especial. Sexta-feira, 25 de abril de 2025, marca uma data que é uma data que todos os portugueses, de alguma forma, aprendem a entender e a conhecer, porque faz com que nós nos lembremos que, de facto, existe agora um sistema de governação que parte daquilo que é chamado a voz do povo ou aquilo que o povo nas urnas escolhe e decide. Mas era importante também nós olharmos para esta Revolução de Abril, para os acontecimentos prévios e posteriores ao 25 de Abril, para tentar, de facto, contextualizar não só na sua própria época, mas também na contemporaneidade a Revolução de que falamos. É nosso convidado de hoje, o professor José Miguel Sardica. Muito boa noite, senhor professor. Obrigado por estar aqui connosco. Professor, ao longo do meu tempo de estudo, nós, obviamente, aprendemos que Abril foi a Revolução dos Escravos, que trouxe a liberdade, que trouxe a democracia, ou seja, trouxe uma série de competências, por assim dizer, que anteriormente não teríamos. Mas, à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, comecei a ver que o Abril que me foi ensinado é quase tão mitológico quanto o cavalo de Troia. Muito boa noite, muito gosto por estar aqui. Eu acho que Abril, a melhor maneira de nós começarmos a abordar essa questão é lembrarmos que teve autores, mas não teve donos, e não deve ter donos. E aquilo que nós vemos sobre as narrativas dessa data fundamental de 1974 é que há muitas versões sobre a Revolução e há uma espécie de instrumentalização da memória à direita ou à esquerda para combates políticos que não devem ter que ver com a salvaguarda da nossa memória coletiva sobre essa data e que muitas vezes deturpam aquilo que foi um processo complexo, um processo de arrumação e de decantação democrática que, na verdade, não fica resolvido em 1974, só fica resolvido com a Constituição em 1976, depois de um biénio revolucionário, e que, se nós nos lembrarmos daquilo que ficou conhecido como os Ds de então, descolonização, democratização e desenvolvimento, do ponto de vista da democratização, só ficou verdadeiramente resolvido depois de uma década de normalização constitucional e de normalização das próprias instituições, e só com a europeização que atingimos em 1985-86 é que o desenvolvimento se torna um processo de agenda política normalizado, embora sempre incompleto, porque nós nunca podemos dizer que uma democracia atingiu o grau pleno de desenvolvimento. O desenvolvimento é uma agenda política sempre em aberto e, portanto, ele começou em 1974, 76, embora, e vale a pena dizer isto, embora, se calhar, enfim, levanta alguma celeuma, o desenvolvimento em Portugal, o desenvolvimento económico, começa verdadeiramente com aquilo que se chama a idade de ouro do pós-guerra, nos anos 50, 60 e 70, até ao princípio dos anos 70, e não diminuindo a democracia, porque a democracia tem um valor intrínseco em si mesmo, do ponto de vista político e do ponto de vista da liberdade. Facto é que o chamado segundo salazarismo e marcelismo tem indicadores económicos até superiores àquilo que aconteceu em Portugal nos anos 70, 80, enfim, até à Europa, e aquilo que aconteceu em Portugal, dizem os economistas, ao longo deste nosso século XXI, em que temos vindo não a convergir com a Europa, mas a divergir economicamente. Eu creio que há um livro de Nuno Palma que sobre o atraso económico. Repito, não se trata de branquear o Estado Novo
ao dizer que em Portugal, nos anos 50, 60 e 70, houve um efetivo desenvolvimento económico. O objetivo é mais lembrar que o 25 de abril de 1974 é tanto um ponto de partida para um processo inteiramente novo, como é um ponto de chegada e uma consequência de uma mutação social nos anos 50, sobretudo acelerada nos anos 60, que conduziu ao golpe de abril de 1974. Quer dizer, há uma espécie de... há uma revolução antes da revolução, que é uma revolução social, que é uma revolução económica, que é uma revolução cultural, que prepara e que antecipa o clima no qual os operacionais do MFA vão agir em março-abril de 1974 para derrubarem o regime. Mas, professor, não me parece também historicamente e factualmente errado que um jovem como eu, aos 15 anos, ache que o 25 de Abril foi um grupo de militares que quis trazer a liberdade para o povo e então foram derrubar um regime opressor? Não está totalmente errado, mas há que acrescentar mais qualquer coisa. Abril de 74 foi um golpe militar. A Revolução vem depois. E foi um golpe militar determinado por um ponto de agenda fundamental, que era acabar a guerra em África. A guerra da África, a guerra Guiné, Moçambique e Angola, é o macrofator determinante do que se passa em 1974. O MFA foi fundado uns meses antes, enfim, há uma tomada de consciência corporativa militar em relação a 2 decretos que em 73 foram feitos, que basicamente permitiam integrar oficiais milicianos no quadro. E, portanto, os oficiais do quadro sentiram-se de alguma maneira lesados por essa lei. E, sobretudo, capitães, portanto, o grau intermédio que arriscava a vida em África, com uma comissão de serviço, com 2 ou às vezes com mais, que não viam solução militar para a guerra. A guerra em África não é uma guerra de grande intensidade, é uma guerra de relativa baixa intensidade, e por isso ela pôde ser mantida durante uma década e meia, mas estava a ter uma fatura não só financeira, económica, mas uma fatura social e mental importante. Não estava a ser perdida, mas também não estava a ser ganha? O problema destas guerras é que uma potência colonial que se envolve numa guerra destas, pense no que foi a França ou no que foram outros, pensemos no que foram os Estados Unidos. O Vietnã não é uma guerra colonial, mas é uma guerra que tem algumas semelhanças com a nossa guerra, no sentido em que há uma impossibilidade militar de localmente vencer a guerra, e ao não vencer a guerra, a potência colonial ou a potência que opera nessa área já está a perdê-la, e está a perdê-la porque há um desgaste que se instala. Em 1961, quando se inicia a guerra em Angola, até há um sobressalto de união em torno daquilo que parecia em 1961 ser uma causa de defesa do ultramar, como então se dizia justa. O problema é que de Angola a guerra chega à Guiné em 63, a Moçambique em 64 e arrasta-se sem um fim à vista. E, portanto, aquilo que acontece quando nós chegamos a 1970, ao princípio dos anos 70, já se percebia que a guerra em África era irresolúvel. O marcelismo o que faz é alterar a retórica, ou seja, o país não está em África para defender 500 anos de missão imperial, não está em África em nome de um colonialismo mais benigno ou não. Está em África, realisticamente, para defender os interesses dos colonos brancos e mesmo dos africanos que lutavam ao nosso lado. Portanto, há uma espécie de dessacralização do império. E a retórica imperial é substituída por uma retórica muito realista, que é: Portugal tem uma obrigação de defesa de um património que construiu lá e, sobretudo, tem uma obrigação de não deixar cair as colónias, e aqui vamos ao contexto internacional, nas mãos de um comunismo soviético ou chinês, mas do apoio que a União Soviética estava a dar à descolonização. E, portanto, repare-se como há aqui até estranhas solidariedades entre
os Estados Unidos de Richard Nixon, que lutavam contra o comunismo no Vietnã, era esta a retórica oficial, e ao mesmo tempo uma pequena potência colonial europeia que lutava contra o comunismo em África. O problema é que, não sendo militarmente resolúvel, a guerra começa a suscitar um desgaste mental e social. Quando nós chegamos a 1970, ao princípio da década de 70, tinham passado por África qualquer coisa como 600, 700, 800 mil homens. Um homem adulto em cada 4 existentes. Portanto, quer dizer, era muito difícil encontrar uma família que não tinha o marido, o pai, um primo, um irmão diretamente envolvidos com a guerra ou sofrer com a guerra. Era uma punção económica enorme, estamos a falar em 40% a 50% da despesa pública, ou seja, a situação económica até poderia ter sido ainda melhor do que era se não tivesse sido o custear dessa guerra em África. E, sobretudo, a guerra, isto não é mensurável, não há números, mas este era o sentimento. A guerra adiava em adultos jovens, adiava planos escolares, profissionais, de carreira, de família, de ter filhos, não ter filhos. Era uma espécie de vida em suspenso, à espera que alguma coisa resolvesse a grande questão, que era a questão da África. Em 73 é feita uma sondagem, enfim, era um país que não era livre, mas faziam-se algumas sondagens. E uma sondagem feita em 73 deu como resultado que as pessoas inquiridas queriam, mais de 60%, queriam a paz. E a democracia vinha cá muito em baixo, 10%, 15%. Porque a urgência das pessoas era resolver aquela guerra. Como é que isto conduz a 1974? Conduz porque, a partir do momento em que o regime não oferece uma solução militar para a guerra, ou uma solução política, que seria sentar-se à mesa com o MPLA, com a Frelimo, ou seja, com os movimentos de libertação locais. Mas a partir do momento em que a guerra já durava há uma década, todo o espaço negocial, diplomático, já não existe. E, portanto, chega-se à conclusão, e essa é a politização do MFA em 73 em diante, enfim, desde o encontro nas Alcáçovas, em setembro de 73, e depois na Assembleia dita fundadora, em Óbidos, em dezembro. Estamos a 5 meses daquilo que vai ser o próprio golpe. A conclusão política que se tira é que, uma vez que o regime está bloqueado e não tem nem solução militar nem solução política, então, para desbloquear a situação, tem que se deitar abaixo o regime, porque só um novo regime político poderá ter espaço para resolver a Guerra da África. Depois já lá iremos como é que foi resolvida, mas a ideia era, o regime chegou a um beco sem saída, e de facto, Marcelo Caetano, em abril de 74, estava completamente isolado. Ele era atacado pelo MFA, vamos por assim, à sua esquerda, mas à direita dele também tinha uma ala integrista, ultramarinista, que dizia que o Império era para manter a OTAN. Inclusivamente, na madrugada do dia 25 de abril, quando as primeiras notícias começam a surgir pela rádio que há um golpe, há muita gente que pensa se o golpe é feito pelo MFA, portanto, se é feito à esquerda, ou se é feito à direita por estes ultras, que o queriam depor, que conspiravam abertamente contra ele. Para quê? Para uma política de reforço da presença portuguesa em África, para salvar o que restava de um legado imperial. O marcelismo está sozinho. Aliás, enfim, ele vai para o exílio e nas memórias que escreve no exílio, queixar-se-á sempre do tempo. Ou seja, sentia que precisava de mais algum tempo para conseguir aquilo que Marcelo tinha pensado fazer nos anos 50 e 60, que era uma solução de tipo federalista. Curiosamente, aquilo que o general Spínola diz no seu famoso livro, editado em fevereiro de 1974, A Guerra não tem uma solução militar, a única saída é uma saída política, era o que o marcelismo dos anos 50 e princípios dos anos 60 tinha alimentado, que era, nós devemos dar uma maior autonomia às colónias, que já nem se chamavam colónias constitucionalmente, ao ultramar, para uma espécie de Commonwealth lusíada,
Portanto, um esquema de federalismo autonómico. O problema é que quando Marcelo Caetano chega ao poder em 1968, a guerra já levava 5, 6, 7 anos. Portanto, o drama dele é de facto um drama de tempo. É o drama de quem chegou ao poder muito tarde, apenas em 68, e quando ele pode efetivamente, porque tem capacidade decisória para tentar um esquema de autonomização, ele já não tem espaço político. E, portanto, ele vai consumir o seu governo todo, entre 68 e 74, inicialmente, enfim, numa fase de maior abertura ou de maior liberalização, tentando algumas reformas, mas vai acabar completamente bloqueado porque manter a guerra e tentar liberalizar ao mesmo tempo são objetivos que se revelam no fim incompatíveis. Sim, mas não porque a manutenção da guerra matava todo e qualquer reformismo económico e social. Em termos diplomáticos era um grande desafio, uma vez que os adversários não eram só um, por assim dizer, ou seja, existiam vários movimentos de libertação até dentro das próprias ex-colónias. Existiam, e movimentos esses que tinham ramificações internacionais importantes. É bom lembrarmos que o ambiente internacional era um ambiente hostil a potências imperiais. A ONU começa a ter um forte bloco afroasiático, ou seja, países que acederam à independência a partir de 1945 e que na Assembleia Geral da ONU apontavam as potências coloniais quase como Estados pária. E, de facto, repare-se que num cenário de Guerra Fria, como ainda existia na altura, tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham uma matriz anticolonial. Os Estados Unidos, toda a sua história, enfim, a origem dos Estados Unidos é uma descolonização, a palavra ainda não existia, mas efetivamente é. E a União Soviética, sobretudo, estava muito interessada nas descolonizações, porque eram mercados económicos, eram satélites ideológicos que estavam a nascer em África, por onde a União Soviética, na altura, hoje a China, entravam num continente novo. E, portanto, o problema não era só lutar contra o BIGC, o MPLA, a FNLA, a Frelimo, não era só isso, eram os apoios internacionais que esses movimentos, e quem diz aí, diz por toda a África, e os próprios Estados Unidos oscilaram muito. Com Kennedy, por exemplo, entre 61 e 63 há uma hostilidade muito clara. Depois com Lyndon Johnson e sobretudo com Nixon, por causa do Vietnã, há uma maior compreensão. Enfim, costuma dizer-se que Portugal, Salazar, enfim, tem esta frase em 1965, lutava orgulhosamente só. Aquela ideia de que ninguém nos compreende, ninguém aceita que nós temos uma missão civilizacional em África, lutamos orgulhosamente só. Na verdade, a guerra colonial em Portugal é uma aventura de um povo discretamente acompanhado, porque a África do Sul apoiava esse esforço, as Rodésias inglesas, ou seja, Zimbábue e Zâmbia atuais, também apoiavam esse esforço. Os Estados Unidos simpatizavam no sentido de que Portugal estava a lutar contra o comunismo em África, como no Sueste Asiático os Estados Unidos faziam. Portanto, e o interessante é que nós conseguimos ver geograficamente, por exemplo, no mapa de Angola, as regiões onde a UNITA depois surgiu com o apoio e as regiões de onde vinha o MPLA, que mostram de onde é que chegavam, digamos, esses players escondidos. E exatamente isso dificultava, mesmo quando havia intenção de eventualmente sentar-se à mesa. O problema em Lisboa era sentar-se à mesa com quem? Porque vamos para um cenário hipotético. Tinha havido espaço político para dialogar com as forças de libertação em Angola. O problema, em última análise, era sentar à mesma mesa a UNITA e um MPLA. Porque não se davam entre si, e o drama das ex-colónias é que, uma vez tornadas independentes, vão mergulhar muito rapidamente em guerras civis locais. E alguns dos exemplos, e Angola não... Obviamente Angola sofreu, mas há descolonizações de outras potências europeias que acabaram por, dentro de um mesmo território, dar aso a vários países. Sim.
Angola, nesse caso, conseguiu manter a sua integridade territorial, sim, porque ainda assim tinha o FNLA e a UPA a norte, não sim, é? A sul, a UNITA, e o MPLA um pouco. Sim. O MPLA aí vai ter um papel importante de manter a coesão, porque sabemos que o MPLA vai tomar o poder em Angola e o MPLA vai reprimir movimentos rivais e, portanto, vai conseguir manter, com mão de ferro, uma coesão em Angola. Até dentro do próprio partido. Moçambique vai ter depois a luta, a guerra civil entre Frelimo e Renamo. A Guiné era mais pequena, portanto era mais gerível, mas efetivamente a descolonização em Portugal não deu a divisão. Até porque, repare, Angola também não era assim tão grande que pudesse dar ali 2 Estados ou 3 Estados como o Império Inglês, apesar de tudo, era. Quer dizer, as Rodésias, o Quénia, toda aquela região. Como a França, a Tunísia, Marrocos, a Argélia, a França teve uma guerra colonial também muito dura. A Bélgica, com o chamado Congo belga, também é um episódio da descolonização europeia muito sangrento. Nós hoje lemos histórias internacionais e aparece sempre o nosso caso como a última potência branca a sair da África. Não é rigorosamente verdade, porque os ingleses, a Zâmbia e o Zimbábue levaram mais tempo. A Namíbia, uma antiga colónia alemã, que depois foi colónia da África do Sul, ao fim e ao cabo, só se torna efetivamente independente, creio que nos anos 90, ao final dos anos 80, mas há muito este estigma de eu não quero exagerar, mas a própria África do Sul, com o apartheid... Sim, verdadeiramente só se descolonizou internamente quando de Klerk coloca fim ao apartheid, quando amnistia Nelson Mandela, e Mandela é eleito em 1994. Portanto, e há questões raciais que ficaram lá, como é óbvio, em toda a África. Portanto, a ideia de que Portugal é a última potência branca europeia a sair da África, digamos que ficou com uma espécie de estigma de um povo colonizador até ao fim. E de um povo colonizador até ao fim, porque, lá está, o mito imperial era muito importante. A ideia de que sem as colónias, o Portugal europeu, pequeno, numa posição geográfica em relação à Europa, numa ponte europeia, não tinha viabilidade. Mas também é um mito, porque se nós analisarmos os dados económicos, as exportações e importações para o espaço europeu, o chamado efeito EFTA, ou seja, os mercados da EFTA e da CE, já eram, nos anos 60 e 70, muito mais importantes do que os mercados em África. Portanto, a África, o racional de manter a guerra da África era muito mais um racional político de uma ditadura que não se conseguia pensar, e também não devemos cometer o anacronismo, como os meus alunos às vezes fazem, quando eu dou estes temas, há sempre um ou outro que levanta o dedo e diz: mas, quer dizer, mas não se estava mesmo a ver que isto era impossível, que Salazar não tinha razão. E eu chamo a atenção, nós estamos a pedir retroativamente a Salazar que ele pensasse num quadro mental que não era o dele. Nenhum ditador poderia colocar sobre a mesa a descolonização. Porque se há uma coisa que era sagrada na definição identitária do país, e não é inventada pelo Estado Novo, é a sacralização do Império, que vem da monarquia, passa pela República. A República era profundamente imperialista. A República vai para a guerra em 1914, em África, antes de ir para a Europa. Por causa do mapa... Por causa de defender o património em África, dos apetites alemães ou dos apetites ingleses. Portanto, se há uma continuidade na definição identitária, é a continuidade de um legado imperial sacralizado. Portanto, o nacionalismo em Portugal era imperialista. Isto era indissociável. E, portanto, é preciso fazer um grande esforço para, a partir de 1974, pensar o país sem a sua extensão imperial. Porque é a primeira vez, em 1974, 76, que Portugal é um país estritamente europeu. Como não tinha sido, não é nos 50 anos anteriores,
é nos 5 séculos anteriores. Muito bem. Então, se de facto a necessidade de liberdade aqui, de alguma forma, se mistura com a necessidade de acabar uma guerra que não existia fim à vista. Por outro lado, algo que eu também me apercebi enquanto ia estudando, enquanto estudei sobre Abril, e estou-me a colocar com a idade que tinha quando estava no ensino secundário, foi o aparecimento de alguns ídolos, fossem eles militares ou fossem eles políticos, como se tivessem, alguns deles inclusive, sido as alavancas dessa revolução. Os militares foram os autores materiais. Jovens oficiais, como digo, que arriscavam, que estavam mais expostos em África, que adiavam as suas vidas. São eles os autores numa tomada de posição coletiva. Enfim, depois há nomes que se realçaram: Otelo, Salgueiro Maia, Costa Gomes e Spínola, que eram os dois generais, digamos assim, os únicos generais que, ao fim e ao cabo, Spínola, sobretudo pela sua experiência em África, Spínola é uma figura muito interessante e muito importante, tanto antes de abril de 74 como depois. Enfim, ele será o primeiro chefe de Estado nomeado, não eleito, nomeado, depois demite-se em setembro de 74. Spínola é uma espécie de comandante honorífico do MFA, porque é ele que, ao fim e ao cabo, dá a luz verde ao MFA para avançarem. Quando ele escreve o seu livro em fevereiro de 74, é demitido. Marcelo Caetano convoca os generais a São Bento para um juramento de fidelidade, digamos assim, ou de reconhecimento. Costa Gomes e Spínola já não vão e, portanto, percebe-se que estão com o golpe. Não são eles, não podem ser eles a aparecer como o rosto desse golpe, portanto, têm que ser os jovens oficiais do MFA. Se há um endeusamento desse MFA, é verdade que nos últimos 50 anos tem havido, como é que eu ia dizer? Ídolos com pés de barro. Diversa fabricação de heróis, uns mais heróis, outros menos heróis. E os militares, uma vez catapultados para o centro político, e aliás é uma norma da nossa história que normalmente os golpes de Estado que derrubam regimes são golpes de Estado militares, os civis entram depois. Foi assim em 1820, foi assim em 1910, foi assim em 1926 e foi assim em 1974. Quer dizer, como se a corporação militar tomasse nas suas mãos a defesa da pátria, da nação, imaginasse uma nação atrás de si a apoiá-los, e de facto estavam, faz o golpe, e depois a história dos militares no golpe é a história de como a democracia também teve de ser feita, não é contra os militares, mas é civilizando, tornando civil, um golpe que é militar. Quer dizer, há logo mistura com civis. No próprio dia 25, à tarde, o Carmo já estava cheio de pessoas a assistir. Portanto, há uma espontaneidade civil que adere ao golpe imediatamente. Mas são os militares, é o MFA que faz o golpe, é o MFA que, ao fim e ao cabo, determina a composição da chamada Junta de Salvação, que vai à RTP logo no dia 26, à meia-noite e qualquer coisa, quando Spínola aparece em frente às câmaras, porque as pessoas não sabiam. Quer dizer, naquelas horas sabe-se quem é Salgueiro Maia, mas se calhar se perguntasse no dia 24 quem era Salgueiro Maia, só o Exército é que sabia quem era aquele jovem oficial com 29 anos na altura. Portanto, de repente, os heróis da Revolução são caras novas. E essas caras novas passaram pelo poder, essas caras novas influenciaram a Revolução. Vasco Gonçalves, Otelo, Melo Antunes, o próprio Exército, as próprias Forças Armadas se vão cindir, se vão dividir. Radicais, moderados, vão politizar-se. E a democracia, e todas as democracias são civis, teve depois de ter um processo constitucional
e um processo de disciplinação das próprias Forças Armadas. Mas há duas figuras dentre os civis políticos que surgem, nomeadamente Mário Soares e Álvaro Cunhal, como se fossem, digamos, a linha da frente dessa revolução. É fácil, e não desvalorizando o trabalho que possam ter feito na clandestinidade e alguns no exílio, não é? Mas é fácil, se nós não formos atentos, misturar estas duas figuras numa revolução que não foi propriamente executada por eles. Cunhal e Soares estavam os dois fora, exilados. Regressaram, Soares para uma recepção apoteótica em Santa Apolónia, logo no dia 27 ou 28. Cunhal também voou para Lisboa, saiu do aeroporto em cima de um tanque, imitando Lenin em 1917. Aliás, há um As coisas estavam assim naqueles primeiros dias. Há um dissidente soviético que vivia na altura nos Estados Unidos, muito conhecido, Alexander Solzhenitsyn, que tem um livro muito importante para se conhecer a União Soviética, chamado O Arquipélago Gulag. E Solzhenitsyn, a determinada altura, no verão quente de 1975, diz que o processo revolucionário em Portugal começava a aparecer a Revolução Russa. A única dúvida estava em se seria Kerensky a vencer Lenin ou Lenin que de facto venceu em 1917. O Kerensky em Portugal era Mário Soares e o Lenin era o secretário-geral comunista Álvaro Cunhal. De facto é Kerensky que vence em 1975. E se Cunhal e Soares estiveram juntos no 1º de maio em Liberdade, em 1974, a fratura entre socialismo moderado, democrático e comunismo, ou as extremas esquerdas, vem ao de cima no 1º de maio de 1975, quando, em Lisboa, no estádio do antigo Inatel, Soares é impedido de estar ao lado de Álvaro Cunhal e de falar às massas. E a divisão entre Cunhal e Soares, ou a divisão entre as forças moderadas da Revolução, as forças democráticas da Revolução e as forças de uma democracia popular, socialista, comunista, que não era democrática no sentido em que nós hoje atribuímos significado a esse termo, Soares e Cunhal serão talvez os rostos dos dois projetos, das duas alas em que a Revolução se divide. Dito isto, vale a pena acrescentar que Soares não estava sozinho. Freitas do Amaral, Sá Carneiro, também são importantes. Na narrativa de Abril, na tal distinção entre os autores e os donos, há muito a ideia de que os donos de Abril hoje são a esquerda. Mas há talvez que recuperar da memória e a maneira como a ala liberal da Assembleia Marcelista, de como a SEDES, de como há uma direita tecnocrática, Sá Carneiro, Mota Amaral, Miller Guerra, há uma direita reformista que colaborou com o Estado Novo, mas que depois se cindiu. O Expresso é fundado em 73 e o Expresso é um jornal de oposição com o qual a censura vai ter muitos incómodos, porque era um jornal insurrecional nos meses anteriores a 74. Portanto, há uma direita que também contribui para a liberdade e hoje em dia a narrativa está muito ligada à esquerda, só há heróis à esquerda, quando a direita também teve um papel importante. Não era a direita que nós hoje temos, porque não podia haver direita em 74, 75, mas são forças que estão com Mário Soares e com Álvaro Cunhal estava a extrema-esquerda, embora rivalizando com ele. Pois também, não é? A extrema-esquerda era um campo de, quer dizer, Copcom, hotelistas, maoístas, comunistas, todos eles estavam em luta interna entre si, mas todos eles tinham como uma unidade o desejo de um Portugal revolucionário, socialista, dito comunista, a reforma agrária. Há um projeto revolucionário que não é o projeto que ganha, porque é o projeto que leva a avanço a partir do 11 de março de 1975,
e que depois recua a partir do contragolpe, digamos assim, do 25 de novembro de 1975. Há uma figura que é uma figura militar, e isto está a ser quase uma viagem na minha história com o 25 de Abril, que de alguma forma ainda hoje eu senti como uma figura patriarcal que nos dava alguma segurança, mas era um militar, e eu estou a falar do general Ramalhianes. Foi importante para a estabilização da democracia. Yanes foi muito importante. Ele é o comandante operacional do contragolpe de novembro de 1975. Yanes era uma figura pouco conhecida, enigmática. Tem uma ascensão muito rápida, porque a seguir a novembro de 75, quando a Constituição é aprovada, depois em abril de 1976, haveria eleições, ou seja, Spínola demite-se em 74, Costa Gomes substitui entre 74 e 76, e depois há eleições, e os militares, nos termos do chamado pacto, o segundo pacto entre o MFA e as forças civis em fevereiro de 76, o Conselho da Revolução mantinha o direito de indicar, de nomear alguns nomes para a eleição. E os partidos políticos civis, nomeadamente o PS, mas também Sá Carneiro, apoiaram a candidatura de Yanes, e por isso é que Yanes é eleito à primeira volta contra Otelo Saraiva de Carvalho, contra Pinheiro de Azevedo e contra Otávio Pato. Penso que foram os candidatos à eleição para Belém em 1976, e Yanes ganha com uma larga margem, 61%, salvo eu. Portanto, ele é quase referendado, mais do que uma eleição, aquilo é quase um referendo ao herói do 25 de novembro, e é um homem que teve um papel muito importante em aparecer na esteira de Mel Antunes, ou seja, na esteira dos moderados. O documento dos 9, que Mel Antunes faz aprovar em agosto de 75, já mostrava como havia uma ala das Forças Armadas cansada daquele revolucionarismo, que é a ala dos militares moderados, de onde vem Yanes. Yanes vai ser uma figura muito importante porque, nos seus 2 mandatos, durante 10 anos, ele vai comandar, digamos assim, o regresso dos militares às suas funções, portanto, a retirada dos militares da cena política. É verdade que ele vai ter desaguisados vários, tanto com Balsemão como com Mário Soares, e com Sá Carneiro até. Porque era um militar, porque tinha um estilo ainda bastante interventivo e algo bonapartista, mas é durante o seu segundo mandato, ele é depois reeleito em 1980, que vai ser feita a muito importante revisão constitucional de 1982, em que até há quem diga que verdadeiramente o processo revolucionário não se encerra com a Constituição em 76, encerra-se com a revisão constitucional em 82, porque é a revisão constitucional que extingue o Conselho da Revolução, que era uma espécie de órgão político algo excêntrico num país democrático. Portanto, era uma espécie de tutela militar sobre a democracia que deveria ser um regime civil. Nós já falámos noutra ocasião dos 3Ds. Eu queria deixar ainda algum tempo para o Abril hoje, mas não lhe posso deixar de perguntar se com a descolonização, ou seja, com um fluxo absolutamente avassalador de pessoas que vieram das ex-colónias, mais os militares que regressam também porque terminou a guerra, foi algo atabalhoado, faltou fazer como deve ser. Qual é a visão histórica que devemos ter sobre a descolonização? O primeiro D de Abril, que era exatamente esse, nós podemos ter sobre ele uma visão dupla, ou seja, as narrativas dizem-nos que a descolonização obrigou ao regresso. Enfim, a palavra tinha um significado muito claro na altura de, calcula-se, 600 a 700 mil ditos retornados.
que a sua integração cá em Portugal foi um milagre, porque não suscitou nem uma guerra civil, nem um confronto social. Integraram-se numa retaguarda rural, numa retaguarda familiar que ainda tinham. Essa é a maneira, enfim, rápida de lidar com uma questão que foi um drama humano enorme, porque quando nós falamos em retornados, nesses 600 ou 700 mil, a própria palavra retornado é uma palavra muito equívoca, porque muitos daqueles que retornavam não retornavam à sua pátria, porque nasceram em Moçambique, nasceram em Angola, eram portugueses, mas sentiam-se moçambicanos, angolanos, tinham feito toda a sua vida lá. Tinham um ambiente de abertura e de liberdades que no Portugal metropolitano não existia. Aliás, há um grande choque mental com esses ditos retornados, porque eram pessoas, muitas delas mentalmente mais livres, mais viajadas, até mais empreendedoras, que tiveram, de facto, um impacto positivo até no nosso setor empresarial, na nossa abertura mental. Mas é uma descolonização com um drama humano enorme, porque não se deslocalizam 600 ou 700 mil pessoas, ainda por cima expulsas da África, ainda por cima com uma conotação racista imposta, ainda por cima sem nada. Quer dizer, são dramas humanos enormes que a memória histórica, digamos, que decidiu arrumar um cantinho dizendo era preciso fazer, ou seja, a descolonização foi mal feita, mas a pergunta é, poderia ter sido melhor feita na circunstância em que ela é em 1975? Não. Até porque é profundamente injusto colocar o ónus, por exemplo, rássico, da raça e do racismo em toda essa população, onde havia uma integração, por exemplo, sim, muito grande, e havia diferenças em Angola. A diferença das grandes cidades para o interior era uma diferença considerável. Abril hoje ainda faz sentido? Devemos olhar para Abril e ser mais exigentes com aqueles que herdaram Abril, que no fundo também somos nós. Abril hoje não deve ser um espelho para a classe política se congratular e se satisfazer por os seus antecessores, os seus antepassados, terem feito o golpe em 74. Abril hoje não serve para nós dizermos não somos uma ditadura, somos uma democracia europeia a partir de 1986 e, portanto, é uma espécie de fim da história. Abril hoje deve ser uma exigência cívica e deve ser honrar um património de abertura às liberdades e ao desenvolvimento e permanentemente atualizar essa agenda. Ou seja, nós derrubámos a ditadura para sermos um país europeu, desenvolvido, aberto, livre. O que é que fizemos da nossa liberdade nos últimos 50 anos ou 51 anos? Deixe-me só, penso que ainda temos tempo, sim, só contar esta história. Na madrugada do dia 25 de abril de 74, em Santarém, quando Salgueiro Maia reuniu os seus homens, disse-lhes, e a frase ficou célebre: meus senhores, há vários tipos de Estados. Há o Estado socialista, capitalista, e há o Estado a que chegamos. E esta noite nós vamos acabar com o Estado a que chegamos. Quem quiser vir comigo, vem, sai e forma. Quem não quiser vir, fica aqui. Mas vamos resolver o Estado a que chegamos. Acho que a melhor maneira de a classe política, e nós vamos para eleições daqui a um mês, e, portanto, há debate político agora, e este dia é feriado exatamente para permitir às pessoas relembrarem a mensagem de 1974, acho que a melhor maneira de a classe política honrar Abril hoje é perguntar-se se nós atingimos o estado em que alguém possa dizer ou possa lamentar o estado a que chegamos. O estado a que chegamos é melhor do que aquele que estávamos no dia 24 de abril de 1974? Sem dúvida que sim. Somos um país hoje mais desenvolvido, mais livre, mais europeizado. Mas da mesma maneira que o Portugal 2025 é superior ao Portugal do dia 24 de abril de 1974, o Portugal 2025 se calhar não é superior ao Portugal que chegámos a ser nos anos 80 e 90, até o princípio do século XXI. E, portanto, a divergência económica, a incerteza, tudo isso devem ser âncoras ou devem ser recordatórias para nós pensarmos que o 25 de Abril foi feito para dar democratização e desenvolvimento,
E a democracia é um processo que se constrói todos os dias. E o desenvolvimento é a preocupação que a classe política deve ter todos os dias, para que não tenhamos um dia um militar qualquer, um caudilho qualquer, um populista qualquer, um demagogo qualquer a dizer: meus senhores, vejam o estado a que chegámos e vamos acabar com isto. Porque acabar com isto, na madrugada do dia 25 de abril de 74, era acabar com uma ditadura. Acabar com isto hoje é acabar com uma democracia. Bem, pese embora em alguns momentos a democracia só pareça formal, professor. Isso é o conteúdo. Repare que a democracia não é só uma fórmula. Nós, em termos de fórmula, somos uma república. Há uns que são monarquia. O nosso país é uma república e é-o há mais de 100 anos. Mais do que discutirmos qual é a forma do regime e quais são as grandes leis que o regime tem, nós temos que pensar é o conteúdo. O que é que nós fazemos com a República? O que é a democracia? A democracia não é apenas um regime político. A democracia é uma democracia, ou deve ser, social, cultural. A democracia deve dar bem-estar. Eu disse há pouco que o Estado Novo teve um ciclo de desenvolvimento económico importante. O problema da comparação histórica é que nós no Estado Novo tínhamos divergência política e convergência económica. Passámos por uma altura, nos anos 80 e 90, com a Europa, em que tínhamos convergência política e económica. E se calhar nos últimos 10, 15 anos, nós temos tido convergência política, porque somos uma democracia igual a qualquer outra que a União Europeia tem, mas agora em divergência económica. O nosso grande desafio, enquanto coletividade nacional, enquanto nação, enquanto regime político, é assegurarmos as duas coisas. É convergermos politicamente com as melhores democracias do Ocidente, cuja saúde também já não é a mesma que era, se calhar, há 20 anos atrás, mas assegurarmos uma convergência económica, que não é só uma convergência em termos macrofinanceiros, cumprimos as regras do déficit e do endividamento externo, é darmos bem-estar às pessoas. E basta lembrar que, por exemplo, uma das revoluções mais conhecidas começa com o aumento do preço do pão. E estou a falar da Revolução Francesa, não é? Às vezes é essa falta de bem-estar económico que nos faz ficar mais desiludidos ainda. E pensarmos que democracia é esta onde, há dias li este dado e de facto fiquei surpreendido, 40% dos licenciados que são formados nas universidades em Portugal anualmente imigram. 40%. 40%. Um outro 40% que está em cima da mesa é que agora quem tiver 30 anos, quando chegar à idade da reforma, só vai receber 40% do seu último salário, por exemplo. O Estado Social é uma grande conquista da Revolução. Embora o Estado Social tenha começado antes, nos anos 60 e 70, volto a dizer, há algumas continuidades. Mas o Estado Social é um enorme bem que a cultura europeia construiu, o chamado welfare state, após a Segunda Guerra Mundial. Mas o Estado Social hoje em Portugal e noutros países europeus tem de ser repensado, porque nós temos uma verdadeira bomba relógio, que é o envelhecimento. Olha, em um minuto, professor José Miguel Sardica, abril não pode ser a linha de chegada, tem que ser o ponto de partida. O que é que nós podemos fazer? Abril tem que ser sempre um ponto de partida, tem que ser sempre um ponto de interrogação. O que é que já fizemos e o que é que podemos continuar a fazer? E a classe política tem que, e repito, nós estamos em campanha eleitoral, a classe política tem que deixar de discutir o último caso na véspera e a conjuntura e tem que pensar em grandes opções, em grandes apostas estratégicas e em grandes visões para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. O que é que nós queremos ser e o que é que nós podemos realisticamente ser numa Europa em dificuldades, num mundo em mutação acelerada, onde é que nós nos podemos posicionar para oferecermos futuro a quem cá vive. 74 era isso. Era uma página em branco que iríamos escrever. Temos de continuar a escrevê-la
todos os dias. E olhar para os cidadãos como aqueles empreendedores de outros tempos que foram capazes de sobreviver a todas as mutações e mudanças. Professor José Miguel Sardica, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou nesta sexta-feira. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho e recebe a notificação. Se por acaso você é daquelas pessoas que gosta de ouvir de manhã cedo enquanto está a levar as crianças para a escola ou vai para o trabalho, às 6 da manhã a conversa está disponível em formato de podcast nas principais plataformas. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Muito obrigado.